Bom dia, igreja. Feliz sábado. Como é bom ter a sua presença hoje, nesse sábado tão frio. E hoje é um sábado muito especial. Além de ser o dia do Senhor, também é o último dia da nossa Semana Santa. Mas eu quero deixar claro que é o último dia só da Semana Santa. Os cultos vão continuar e você está convidado a participar dos cultos nos sábados, nos domingos. Eu quero pedir para você fazer a mesma coisa que você fez no decorrer da semana inteira, que é convidar os seus amigos, que é compartilhar o link. Se você já está aqui, se você já acordou um pouquinho mais cedo e está sentindo falta de algum colega, de algum familiar que ainda não entrou, manda uma mensagem no WhatsApp e fala assim: olha, já começou, vamos entrar e assistir o culto, adorar a Deus. E faça esse convite para uma pessoa especial, tá? Eu vou convidar vocês agora para fazer uma oração. Depois a gente vai ouvir uma música e vai começar a nossa escola sabatina, tá? Oremos. Pai querido que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esse sábado, por essa semana tão abençoada que nós tivemos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu aprender. Obrigada por ter nos dado a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, Senhor. Que essa semana possa fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas que nos assistiram e na vida das pessoas que estão ligadas a essas pessoas, Pai. É isso que te pedimos, que tivemos um culto abençoado. Em nome de Jesus, amém. Que a minha vida ilumina. Lugar para compartilhar, lugar para aprender, lugar para ser família, lugar para me envolver. Que bom que esse lugar existe, estou aqui. Dia de estarmos juntos, hora de estudarmos a palavra e nos encontrarmos em sua casa. Momentos de união, de alegria e consagração. Começa a escola sabatina, um encontro que a minha vida ilumina. Lugar para compartilhar, lugar para aprender, lugar para ser família, lugar para me envolver. Que bom que esse lugar existe, estou aqui. Ouvir a voz de Deus que me convida. Feliz é minha escola sabatina. Feliz sábado, igreja. Eu sempre repito uma fala da Raíssa, eu achei bastante interessante. Ela fala assim que a gente está num momento em que o irmão não vai para a igreja, mas a igreja vai até os irmãos, não é? Tá certo. Na verdade, nós somos a igreja, né? Mas dessa forma é interessante. O culto não deixa de acontecer, Alberto. A adoração não deixa de acontecer. E nesse momento da escola sabatina, uma coisa fundamental, porque
a gente entende que o povo adventista gosta de estudar a Bíblia. E muito, hein? Gosta. E esse é o momento da escola sabatina, e como tem um pastor que ele sempre deixa isso bem claro na internet, agora o mundo inteiro vendo, consumindo bastante conteúdo. Talvez você nunca esteve numa escola sabatina e pergunta, mas por que é uma escola sabatina? Porque na igreja adventista, os principais cultos são aos sábados de manhã. E nós nos reunimos para estudar essa lição aos sábados. Portanto, é uma escola sabatina. Alguns irmãos nossos evangélicos também têm a classe dominical, porque o principal culto deles é aos domingos. Então é sabatina porque nós temos essa classe especial aos sábados. E logo, logo você também é um grande convidado nosso a participar desse momento de estudo da palavra num sábado, nesse dia tão especial, que sempre foi especial, e a gente vai ver um pouquinho aqui. Desde a primeira semana da história dessa terra, o sábado é um dia especial. E um ótimo dia para estudar a palavra de Deus. Então vamos começar com uma oração, Alberto. Vou pedir, pode orar por nós aí, para o início desse estudo. Nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te louvamos pela vida, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pela expressão de amor na prática que o Senhor tem para cada um de nós. A estudar a lição da Escola Sabatina, ó Pai, eu fiquei impressionado pela grandiosidade do teu amor, da tua graça, da tua compaixão, em resgatar, ó Deus, o que havia perdido. Essa lição veio me trazer, ó Pai, a certeza, ó Pai, que nós estamos diante de um Deus amoroso, um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Isso conforta a nossa alma, fortalece o nosso espírito e nos dá esperanças, ó Deus, de tal maneira para perseverar nesse caminho até o fim. Abençoe as pessoas que estão em casa, ó Deus, que vai assistir essa live, que o seu coração seja confortado, fortalecido pelo teu amor, pela tua graça, tua misericórdia, que eles possam sentir no seu coração, Pai, que tem diante de ti um Deus que ama, um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que está conosco todos os dias. São bênçãos que eu peço e agradeço por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Essa é a primeira lição do trimestre. A cada 3 meses nós temos um tema. E que tema teremos esse trimestre? A promessa, a aliança eterna de Deus. Raul, eu só quero comentar com você, antes de você fazer a abertura aí, que lição é essa? Que lição? Eu achei que eu conhecia alguma coisa de Gênesis, da criação, conhecia alguma coisa da entrada do pecado. E depois que eu li essas lições, aplicações que essa lição faz, mostrando a grandiosidade do amor de Deus, eu fiquei assim admirado. Como nós servimos um Deus tão poderoso. Um Deus que chora, que sente, um Deus que corre atrás do ser humano, que busca o ser humano, um Deus que faz de tudo para resgatar o ser humano, para trazer o ser humano de volta ao lar eterno. Eu li essa lição e eu me senti amado, eu me senti confortado, eu me senti assim, animado para fazer o que deve ser feito para glorificar e exaltar esse nome de Deus. Maravilhoso a corrida, né, pela salvação. Essa lição promete, né? Promete. A primeira lição já é uma lição inesquecível. É, um assunto inesquecível. Logo mais, se você não teve oportunidade de estudar, você vai entender o porquê que a gente ficou tão impressionado com o tema da lição. A gente poderia ter 1 hora aqui, 2 horas, Alberto. Mais horas, ou né? mais horas, ia ser melhor ainda. E para a gente ter noção do tamanho e a dimensão desse tema. Raul, já que nós temos poucos minutos aqui, a gente pede para as pessoas que estão em casa, nossos irmãos, nossos amigos, que se você não tem a lição, compre a lição. Se é membro dessa nossa igreja, a gente vai lá, compra a lição para vocês, porque vocês, irmãos, não podem perder essa oportunidade única de se dar uma lição que vai transformar a vida e vai nos animar a perseverar nesse caminho até o fim. Então, se vocês precisam de lição, conte com a gente pode providenciar para vocês, que não pode perder essa lição.
Então vamos lá já para o assunto. Se você está sem lição aí, abra sua Bíblia em Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. E você vai ver a riqueza desses primeiros capítulos aqui. A lição tem como verso para memorizar o texto de Gênesis 1, o verso 26 e 27, que diz assim: E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí eu tenho uma pergunta: quem é a imagem e semelhança de Deus? É só o homem? Não. A imagem e semelhança de Deus é só a mulher? Não. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou, o texto diz. E durante a lição, Alberto, a gente pode combinar aqui, de repente, de não necessariamente a gente seguir aqui os temas, a gente pode ir pegando, fazendo um apanhado geral aqui e trazendo uma ideia central. Olha aqui, quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e aí você se pergunta, o que será? Por que será que nós somos, então, a imagem e semelhança de Deus? De tudo que Deus criou, nós somos os únicos seres, olha só que bênção, que privilégio também, né? Os únicos seres que são a imagem e semelhança do próprio Criador. Porque, Raul, Deus fez tudo com o poder da sua palavra. Haja sol, apareceu o sol, haja o mar, apareceu o mar, haja vaca, haja boi, haja bezerro, tudo apareceu com a sua palavra, o poder da sua palavra. Deus não tocou em nada. Mas quando Deus, no final da sua obra, ele quis coroar a sua obra de uma maneira especial, alguém fala que Adão foi a cereja do bolo. Eu falei, não, Adão não foi a cereja, foi o bolo, foi o ingrediente, foi tudo. E Deus ali pegou, moldou do pó da terra, um ser majestoso, lindo, maravilhoso. E ali era apenas um boneco inerte, sem vida. E Deus, a sua misericórdia, Deus moldou cada detalhe do homem. Deus olhou ali e disse, essa é a minha imagem, a minha semelhança. Soprou nas suas narinas e esse homem se tornou alma vivente. Então, Deus tem um carinho muito especial pela raça humana. Por isso que Ele amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer a nosso favor. Porque Deus fez o homem diferente de qualquer ser criado no planeta. Amém, isso é uma bênção. Sabe, quando eu vejo esse termo de imagem e semelhança de Deus, eu vejo pelo menos dois aspectos relacionados a isso. Primeiro, ser imagem e semelhança está relacionado com o fato de que nós somos filhos de Deus. Porque se você abrir aí na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 5, verso 3, diz assim, ó, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Então, a relação pai e filho está relacionado ali com imagem e semelhança. Então, quando eu vejo esse termo, eu vejo que algo está relacionado com essa ligação de nós somos filhos e Ele é o nosso Pai. Então, nós temos a imagem e semelhança dEle. Segundo aspecto, está em Gênesis capítulo 1, verso 28, que diz assim, ó, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pela terra. Essas duas palavras de sujeitar e dominar é uma palavra utilizada em outros momentos na Bíblia para alguns reis que dominavam a terra. Então esse termo de sujeitar e dominar está relacionado a um reinado também, Alberto. Então assim, nós somos filhos do rei,
e chamados para reinar. Então, quando Deus cria o homem, estabelece o seu lar e dá algumas funções para o homem, ele diz: você é a minha imagem e semelhança, é o meu filho e reina como eu reino. E esse é o reino aonde você vai reinar. E outra coisa, Raul, toda a criação que Deus fez, criou e colocou diante de Adão, você imagina o que Deus apresentou diante de Adão? Você imagina os animais lindos, coloridos, para enfeitar o jardim do Éden? Você imagina os peixes, as árvores, tudo? Deus falou, tudo isso está sujeito a você. Você vai dominar sobre tudo isso. Você imagina o privilégio que Adão teve de colocar o nome nos animais, o nome nas plantas, o nome nos peixes, o nome em todo ser criado. Haja criatividade, né? Haja criatividade, uma mente super poderosa criada por Deus. Então veja assim, que Deus fez o melhor, deu o melhor, a matéria-prima foi o melhor e apresentou tudo isso diante de Adão e Eva e disse, ó, eu fiz isso para vocês cuidar. Tudo isso vai ser sujeito a vocês. Vocês vão dominar. Vocês dependem de mim para tudo, certo? Olha só o coração de Deus, a bondade de Deus. Deus não interferiu em nada. Deus, vamos dizer, Deus deu carta branca para Adão fazer o que tinha de ser feito. Então a gente vê o amor de Deus, um amor incondicional. Um amor que Ele expressa na criação, expressa na redenção, expressa em todo lado de Deus, Deus expressa esse amor para a raça humana. Então imagina o Éden, a apresentação que Deus deu. Adão tinha tudo. Adão não tinha falta de nada, de nada, de nada. Um lar perfeito, né, Roberto? Tudo perfeito. A esposa perfeita. Todos os animais ali do Éden eram animais o quê? Doméstico. Estava sobre a sujeição de Adão. Ô Alberto, tem alguns irmãos que estão acompanhando a gente aí, ó. A Marta, dizendo assim, como pode Deus nos amar? Simplesmente impossível. Um Deus tão grandioso é impossível para nossa mente, né? Um Deus grandioso, um ser tão pequeno, mas é uma verdade. É uma verdade, como você está mostrando aí muito bem, como Deus, de forma muito amável, estabeleceu um lar perfeito. A Célia participando, aí a Andressa, a Ágata, o Edson, a Vera, enfim. Leandro, eu agradeço todo mundo, a irmã Iraci, todo mundo que está participando aí. E chame mais pessoas, vocês que estão aí participando, pega o link do YouTube, do Face, manda para pessoas, manda no grupo da família, posta lá nos seus stories, posta nas suas redes sociais, para que mais pessoas acompanhem. E tem mais um ponto que a lição, ela toca nesse assunto, Alberto, que é o seguinte, talvez você esteja aí na sua casa pensando, mas a lição está falando aí que foi Deus que criou e que fez isso e fez aquilo, mas cadê uma evidência disso? Cadê a Bíblia provando isso? E a lição é muito clara em dizer que a Bíblia não está preocupada com isso. Não está. Nós, às vezes, estamos preocupados em provar coisas que Deus não está preocupado. A Bíblia não está preocupada em provar que Deus existe, ela simplesmente afirma, foi Deus que criou. Foi Deus que criou. Aqui no primeiro capítulo de Gênesis, quando você vê o texto, eu gosto bastante da análise do texto em si ali, gosto de alguns professores que mostram essa análise do texto propriamente dito. E um dos grandes professores que a Igreja Adventista tem, você pode procurar depois, do sábado à tarde aí, pastor Edson Nunes, um grande professor de teologia, e ele fala assim, que a palavra que mais repete em Gênesis 1, você aí na sua casa, qual que você acha que é a palavra que mais repete em Gênesis 1? Eu poderia deixar para você responder aí. Aliás, vai respondendo aí nos comentários, qual que você acha que é a palavra que mais repete em Gênesis 1? E a gente deixa aí para responder no final. Vamos ver se a galera vai
acertar, vamos ver as sugestões. Raul, você falando sobre a criação de Deus, que Deus não está preocupado em provar que Ele é o Criador ou não, Ele dá evidências dentro da Bíblia, e essas evidências, pela fé você aceita, pela comunhão com Ele você aceita, e essas evidências também podem ser questionadas com outras pessoas que não estão em relacionamento com Deus e não têm a fé em Deus. Um ateu desafiou um cristão perguntando para ele o seguinte: eu vou fazer 3 perguntas para você. Se você responder, eu posso ir para a sua igreja e estudar a Bíblia. Primeira pergunta, eu quero fazer para você o seguinte: eu quero saber a cor dos olhos de Deus. E o cristão, antes de ele pensar, ele já fez a segunda pergunta. Eu quero saber também, tá, o peso de Deus. Antes dele pensar na primeira pergunta, na segunda, ele lançou a terceira. Eu quero saber, sabe, o tamanho de Deus, a altura de Deus. E o cristão, ele parou um pouco, pensou e fez uma pergunta para o ateu: você já cortou o dedo? E o ateu respondeu: o que tem eu cortar o dedo com a pergunta que eu fiz? Aí ele falou assim: você sentiu dor? Senti. E o ateu começou a saber: um dia eu cortei o dedo de tal maneira, saiu tanto sangue, que eu achei que ia morrer de uma hemorragia. Aí o cristão perguntou: você viu a cor dos olhos da dor? Você viu o peso da dor? Você viu a altura da dor? Falou: não. Falou assim: é Deus. Deus tem de sentir. Eu sou prova viva que Deus existe, porque eu era um lunático, eu era um drogado, eu era um homem mau, eu era um homem vil. E eu aceitei esse Deus, e Deus transformou a minha vida. Então Deus, ele tem de ser sentido. Você tem que sentir o poder de Deus na vida, você tem que sentir o amor. Mesmo que você não compreender, mas pela fé eu aceito. Mesmo se eu tiver dúvida, mas pela fé eu creio e eu aceito isso. Então, a criação de Deus, muitos cristãos sabem que Deus criou todas as coisas, mas tem muitas pessoas que questionam. Então, está relacionado à fé, está relacionado à comunhão diária com Cristo. É verdade, Alberto. Muitas vezes essa relação não pode ser explicada ali de forma laboratorial, experimental, isso, mais aquilo, e tamanho e altura. Mas aqui fica um convite para que você experimente o que é essa relação com Deus. A lição vai tratar de pontos importantes também. Muitas vezes a gente se pergunta assim: mas por que Deus colocou então aquele casal naquele ambiente tão perfeito e coloca aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, relatada ali no capítulo 2, acho que verso 16 e 17, falando: vocês podem comer livremente de tudo, mas dessa árvore vocês não devem comer. E eu já vi muitas pessoas, aliás, já preguei sobre isso algumas vezes, e vejo algumas pessoas questionando: mas por que Deus coloca então? É como se Deus estivesse colocando uma prova, né? Um empecilho. E a lição é muito clara em dizer o seguinte, de forma muito coerente, muito inteligente. Perceba, Deus não deu várias recomendações ali, Deus não deu proibições, Deus não dá uma lista de proibições, Deus não dá nada complicado para o casal. Ele fala assim: olha, tá vendo todas essas árvores, todo esse alimento, e olha, quando Deus fala assim: você vai dominar a terra, vai sujeitar a terra, vai ser fecundo, as plantas também, a relva, quando fala assim que a relva dava semente, isso está relacionado ao fato de que a própria relva daria vida. Na terra que Deus cria, é vida gerando vida, é vida animal gerando mais vida, é o ser humano gerando mais vida, é a relva gerando mais vida. E aí, depois de dar todas essas orientações, Deus dá um presente para o ser humano, e ele fala assim: eu te dou isso por mantimento, por alimento, e o alimento é o primeiro presente que Deus dá para o ser humano. E ele fala assim: de tudo você pode comer livremente. E o Alberto estava falando ali um pouco antes da gente começar, imagina aquele ambiente, imagina aquelas
frutas, Diversidade, aquela né? diversidade de cor, de Não sabor. era um pomarzinho pequeno. De cor e de sabor, aquela diversidade. Devia ser um ambiente, de Majestoso, né? fato era majestoso, delicioso. E ele faz uma única proibição. Ele não estabelece. Faz um único pedido diferente. Ele não estabelece um caminho complicado. Uhum. Ele faz uma única ordem de proibição. Daquela ali, vocês não comam. Era simples, Alberto. E talvez, em outro momento, a lição toca nesse assunto, e a gente, com um tempo muito apertado da escola sabatina, eu sempre vou sofrer com o tempo da escola sabatina, viu, Alberto? Sempre vou sofrer com esse tempo, porque a lição fala também de romper no relacionamento, quando o primeiro casal, eles caem em pecado de uma forma totalmente rebelde, acreditando que Deus estivesse mentindo. Uma cena bastante triste, Alberto. Ora, se Adão e Eva estivessem no deserto, depois de 40 dias de jejum e oração, assim como Cristo estava, Verdade. ficou lá no deserto, sendo tentado de várias maneiras por Satanás, e ali não tivesse nada, só tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus falou, não, vocês vão viver da minha palavra, nessa árvore você não mexe. A gente fala, que coisa, era uma prova muito difícil. Seria difícil mas demais. não foi assim. O pomar era muito grande, tinha milhões e milhões de frutas diferentes. E outra coisa, Adão não estava esfomeado, Adão não estava passando fome. Então ali eles escolheram, a Eva aceitou, né, a ideia da serpente, falando, quando vocês comerem dessa árvore, vocês vão ficar igual a Deus. Vai abrir os seus olhos e vocês vão conhecer tanto o bem como o mal. Foi uma questão de rebeldia, porque Adão até então só conhecia o bem. Agora, quando Eva falou, olha, vocês vão conhecer o mal, isso despertou uma curiosidade. Que mal é esse? E aí onde que tudo aconteceu. Foi uma queda que esteve totalmente relacionada à rebeldia. Eva acreditou que Deus estivesse mentindo e que ele realmente não queria que ela fosse igual a Deus. Satanás a enganou. Agora, eu falei aqui que a palavra que mais se repete, alguns falaram e viu Deus que isso era muito bom, e viu Deus que isso era muito bom. O Leandro falou, o Daio falou também, e eu revelo aqui para vocês agora, no final da lição da escola sabatina, estou sendo pressionado aqui pela diretora. A palavra que mais repete aqui é a palavra Elohim. Deus. Deus é o personagem central, a pessoa central aqui no primeiro capítulo de Gênesis. Cerca de 35 vezes aparece o termo Elohim. O nosso Deus. Ele é o centro da nossa adoração, o nosso Criador bondoso, amoroso, amável, que mesmo após o pecado, e ao longo do trimestre a gente vai ver que mesmo após o pecado sendo tão injusto, ele estabelece uma aliança com o ser humano, na intenção de redimir a raça humana, de salvar, de libertar do pecado, das consequências do pecado, e de restabelecer o plano original dele, que começou lá no Éden, lá nessa semana da criação. E ele não desistiu desse plano, assim como ele não desiste de você, assim como ele nunca desistiu de mim, né, Alberto? E outra coisa, o homem se afastou de Deus, mas Deus jamais se afastou do homem. E eu falo para você que Deus já amava Adão. Depois do pecado, Deus quadruplicou o amor por Adão. Deus estava decidido, não perder esse casal, não vou perder esse casal, não vou perder, vou fazer de tudo. E Deus fez de tudo para o alcançar e alcançou. E assim no nosso dia a dia, Deus está atrás de todas as pessoas que estão aí fora, do José, da Maria, do Pedro. Deus está correndo atrás de pessoas para levar para o céu. E Deus faz o maior sacrifício, faz de tudo para que as pessoas sejam alcançadas como Adão foi alcançado. E Adão foi alcançado de uma maneira poderosa. Deus fez uma pergunta para Adão, onde tu estás?
E Adão, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus, se escondeu. Por que escondeu? Porque estava nu. Por que estava nu? Porque tinha pecado. Porque tinha pecado, ele disse, não, a mulher que tu me desse, nem falou o nome de Eva, que Eva foi depois do pecado que ele deu o nome de Eva. A mulher que tu me desse, ela me deu fruto e eu comi. Aí Deus falou, e aí Eva, o que aconteceu com você? Senhor, a serpente me enganou. Transferência de culpa. No fim das contas, a culpa era de Deus, né? Praticamente. Exatamente. Então você vê que o pecado abalou a relação entre o homem e Deus, certo? Porque aí o homem não tinha mais aquele privilégio de falar face a face com Deus, tá? A relação entre marido e mulher, porque Adão culpou Eva. Então você imagina, a Bíblia não fala, mas depois, né, o que os dois começaram a questionar, né? Aí, você foi fraca, essas coisas todas. E também afetou a relação dos animais, que todos os animais que estavam no Éden eram animais domésticos. Adão tinha contato com o urso, com o leão, era domesticado. De repente, você vê um animal que comia relva, comia vegetais, e agora esses animais se transformam em predadores. Agora, toda aquela criação era submissa a Adão, e agora Adão começa a ter medo daquela criação que era tão submissa a ele. O medo invadiu a terra, né? Exatamente. Mas louvado seja Deus, porque o plano de Deus é restabelecer a paz e a harmonia completa. Ele não desistiu desse sonho. A gente termina aqui. Eu posso falar só uma coisinha? Pode, diretora, pode. Eu vejo ali quando Adão, a gente não pensa, muitas vezes eu não parei para pensar que quando Adão ele pecou, a mente de Adão ficou totalmente confusa. Adão teve um trauma, dos maiores traumas que um ser humano pode ter, Adão teve. Adão estava abatido, entristecido, com medo, acuado. Adão não sabia o que fazer. A única coisa que Adão queria fazer, consequência do medo, era fugir de Deus, que ele não tinha uma resposta para Deus. E Deus, a sua infinita misericórdia, Deus vai atrás do homem. Deus faz as perguntas para que Adão faça uma reflexão, caia a ficha do que aconteceu. Mas Deus imediatamente, em Gênesis 3, verso 15, imediatamente Deus acalenta o coração de Adão. Deus traz paz no coração de Adão, falando, Adão, você errou. Mas o descendente de você vai vir para restaurar o que você estragou, para consertar o que você estragou. Tá? Tem uma salvação, tem um meio de tudo isso mudar, tem um meio de tudo ser transformado, Adão. E com essas palavras, Adão, ele se ficou mais calmo, mais tranquilo, ele começou agora a ter um rumo mais esperançoso na vida dele. Você imagina, para pensar, a mente de Adão, de Eva, depois de tudo isso que aconteceu? Mas Deus é misericordioso, amigo. Deus não deixa ninguém para trás, Deus não deixa ninguém em falta. Deus vai atrás do ser humano levando conforto, amor, esperança e partilhar a eternidade com ele. Porque aquele vácuo lá do céu, que a terceira parte dos anjos deixaram, Deus quer preencher comigo e com você que está em casa, meu irmão. Amém. E eu finalizo essa lição dizendo que é exatamente esse o motivo de nós termos estudado esse assunto como a origem da aliança. Percebe? Eu preciso entender aonde o relacionamento foi quebrado, como as coisas aconteceram, para eu começar a entender a aliança que Deus foi fazendo com o homem. Esse trimestre vai ser espetacular. Acompanhe aí a lição da Escola Sabatina, acompanhe os cultos online, e quando a gente estiver livre aqui, você será convidado também a participar com a gente aqui. Que Deus abençoe cada um que participou aí através do YouTube, através das redes sociais, e eu finalizo com uma oração, então. E eu quero dizer, quando você tiver disposição de me convidar, estou à disposição a participar. Opa! Pode contar comigo, tá Fico bom? feliz por isso. Obrigado pela rica participação aí, viu, Alberto? Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelos planos de amor que o Senhor tem e teve por nós desde sempre. Amém. Obrigado pelo relacionamento
de pai e filho que o Senhor estabeleceu conosco. Obrigado pela sua bondade, pela graça que nos cobre e que nos justifica, e através dela hoje, cada um de nós, em oração, podemos ter a certeza de que estamos justificados diante da tua presença. Amém, Senhor. De que estamos salvos, Senhor, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bondoso Deus, esteja com cada um de nós, cada um que acompanha, seja aonde quer que esteja, no carro, em casa, em qualquer ambiente que essa pessoa esteja ouvindo essa mensagem, que o teu Santo Espírito encontre morada e que o teu Santo Espírito possa agir com transformação e edificação na vida dessas pessoas. Amém, Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos. Na próxima semana estaremos aqui de novo com a tua graça, debaixo da tua proteção, para estudarmos mais da tua palavra. Amém. E nós somos gratos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Amém, Pai. Senhor. Amém. Bom dia. E eu falou com eles ali, só que aí, o que é que os colegas deles ali falaram para Judas? Quando Judas chegou, trair sangue inocente. Os outros falaram assim, eu não tenho nada a ver com isso aí, isso é contigo. Isso aí é contigo. Olha só que situação, Judas praticamente ficou sozinho. Então, querido amigo, querido irmão, Cristo Jesus, ele olha por mim e olha por você. Lá no livro de
Salmos 14, verso 2, fala que do céu ele contempla os filhos do Senhor, aqueles que andam em fidelidade. Querido amigo, querido irmão, não deixe de ser fiel ao Senhor. Ah, mas está tempo difícil, esse é que é o tempo da aprovação. Eu me lembro que no ano passado, 2020, uma menina batizou aqui nesse tanque, e ela foi para um local que não tinha igreja, não tem até hoje, não tem igreja, né? E eu fiquei um pouco preocupado com ela, o nome dela é Maria Salva, né? E ela foi para esse local, e após um ano, nós fomos lá, eu e a Maria, fomos lá visitá-la, e ela estava lá com dízimo durante esse ano todinho ali. A Maria Salva guardou esse dízimo para o Senhor e ali deu com muita alegria para a casa do Senhor. Querido amigo e querido irmão, se você tem essa tendência, às vezes, de negar ao Senhor na fidelidade, não faça isso. Busque a Deus e Ele vai te responder através das palavras, através dos conselhos sagrados, e que Deus te abençoe. Dê a Deus o que é de Deus, né? O pacto com Deus, cumpra, que Ele vai cumprir a sua palavra comigo e com você. Então, nesse momento, ofereça a Deus o de melhor. Que Deus nos abençoe. Abraços. Toca em meus olhos.
ressuscitou e hoje vive. Mais uma vez, meus irmãos e amigos da IAS do Casa Grande, eu tenho aqui no meu celular uma série de pedidos de orações. Tem gratidão também. Eu nem vou ler todo, entendeu? Para não tomar tempo. Mas do jeito que você está aí em sua casa, se você puder, ajoelhe aí e fala com Deus. Fala o seu anseio a Deus nesta manhã. O seu pedido a Deus nesta manhã. Coloque a sua família no altar do Senhor nesta manhã. Para que continuemos de pé até que o Senhor venha nos buscar. Grande e eterno Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, aquele que tem cuidado dos seus filhinhos em tempos de angústia e de dificuldades, ó Pai. Nesta manhã de sábado, Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos despertou para ouvir a voz do Senhor e os afazeres também de acordo com a tua palavra, Pai. Querido Deus, tem muitos nossos irmãos ali em seus lares, Senhor Deus, ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe os seus corações, suas ansiedades, Senhor Deus, seus pedidos. E também, Senhor Deus, nós colocamos os pedidos que tem ali no grupo do Ministério da Mulher, Desbravador, e de Casa Grande, Aventureiros, enfim, todos os ministérios ali, jovens. Que o Senhor, eterno Deus, estenda as tuas mãos santas sobre cada um desses pedidos, ó Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe das necessidades dos teus filhos. E também, Senhor Deus, colocamos os nossos afazeres diante do Senhor, para que tenhamos a tua aprovação e que o Espírito do Senhor dirija nossas vidas, ó Pai. Deus bendito, Deus eterno, nos dê um sábado em paz. Paz de espírito, Senhor Deus, porque muitas vezes entristecemos, porque queríamos estar aqui na tua casa louvando o nome do Senhor com muita gente aqui, com muitos irmãos e amigos. Mas, Senhor Deus, nós entendemos as tuas promessas, Senhor Deus, ela diz que viria tempos difíceis. Senhor Deus, nos fortaleça nesses tempos difíceis, ó Pai. Abençoe nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que se encontram aqui, Senhor Deus, então a Raíssa, o Igor, a Poliana, o Alberto e o Raul que já saíram. Que o Senhor proteja essas famílias, Pai Santo, livra-nos do mal, querido Pai. Querido Deus, se com aqueles e aquelas também que separaram os seus dízimos e as suas ofertas para o Senhor. Venha abençoar, dando paz, dando saúde e força do alto céus, ó Pai. Nós iremos ouvir louvor nesta hora também. E logo em breve, Senhor Deus, a tua serva irá transmitir a palavra. Use com o teu santo e bom Espírito mais uma vez para honrar e glorificar o teu nome, ó Pai. Perdoa os teus filhos, ó Pai, nos perdoe. E que possamos, Senhor Deus, estar sempre diante do Senhor, buscando ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Te agradecemos pela tua graça, tuas misericórdias, Senhor Deus. Abençoa os líderes dessa igreja, pastores, e todos aqueles, Senhor Deus, que se encontram às vezes, Senhor Deus, enfermos, se encontram fazendo tratamento, aqueles que estão sofrendo, no caso da Lani, Senhor Deus, que ela se descansou, suas filhas, como a irmã disse, ficou. Vai ser difícil, Senhor Deus. A Mel também, Senhor. Mas, Senhor Deus, fortaleça essas famílias com o teu Espírito Santo, Pai. Fica conosco neste dia e todos os dias de nossas vidas, Pai. Nos acompanhe nos afazeres. Nós oramos e agradecidos te somos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Pai, o nosso Rei. Amém, Senhor Deus.
As marcas de suas mãos, a marca do pé frio, as marcas de sua fronte em dor, concede-me viver. A marca que sangrou, correndo como um rio, regava de esperança e paz meu fraco coração. Meu Deus, me explique este amor. Meu Deus, que dor. Sua vida por mim entregou. Meu Deus, me explique este amor. A marca que eu não via, meu coração tocava, e pelo amor de me guiou, e então me sustentou. Começo a entender seu grande sacrifício, pois hoje sei que pela dor recebo o seu amor. Meu Deus, me explique este amor. Meu Deus, que dor. Sua vida por mim entregou. Meu Deus, me explique este amor. Só agora posso ver tua dor, meu Cristo. Por teu sangue fui ressuscitado então. Que honra é poder reconhecer, ser então pregado ao teu lado. Meu Deus, me explique esse amor. Meu Deus, que dor. Sua Olá, queridos irmãos, feliz sábado para você que está aqui conectado, que está louvando junto conosco. Você é parte da grande família de Deus que se reúne em todos os lugares do mundo, todos os sábados, para congregar em família. E ainda que seja aí da sua casa, porque a gente vive a pandemia, nós estamos no ano de 2021, eu estou dizendo isso porque eu não sei quando que você está me ouvindo, né?
mas o culto está sendo em abril de 2021. Nós estamos no segundo ano de pandemia. E tem sido dias difíceis para nós. Mas eu quero começar dizendo da alegria que foi passar essa semana com vocês aqui. Como fez bem para mim estar estudando, compartilhando, falando de Jesus e aprendendo com vocês. Algumas memórias que eu vou levar. Como a mulherada dessa igreja é animada. Como vocês gostam de se cumprimentar, de conversar e mandam recadinhos uma para outra. Dá para acompanhar aqui no chat com alegria e ver o quanto vocês interagem. Eu desejo de verdade que volte logo para que vocês possam se encontrar, se abraçar e matar saudade, combinar junto à panela que vocês devem fazer. Deus abençoe muito sua vida. Gratidão aqui. Nós estamos no encerramento da semana de oração da Semana Santa. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o dia que Jesus ressuscita. Como foi esse momento. E nós vamos fazer pelo olhar de 3 personagens. Tem muitas nuances essa história de Jesus. Mas eu quero contar para você, fazer uma releitura dessa história que está em em João capítulo 20. Nós vamos reler e ver como foi para 3 pessoas chegar lá no túmulo de Jesus e ver que ele não estava lá. Vamos fazer isso? Quero convidar você para pegar sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Peguei sua Bíblia. Nós vamos ler esse capítulo aqui para falar um pouquinho disso. Enquanto você procura aí, eu queria dizer para você que desde muito tempo, né, desde sempre, mesmo as civilizações mais antigas, elas sempre inventaram meios extravagantes para sepultar os seus reis e nobres. Tem algumas culturas, por exemplo, africanas, que eles fazem aquelas dancinhas, agora está até na moda, né? Aquela dancinha com o caixão. Tem outras que eles levam dias até sepultar. Tem cerimônias que são feitas para sepultar, e tem algumas que elas gostam de fazer, sepultar os seus famosos em grandes catedrais. Se você for, por exemplo, a Londres, tem lá uma catedral grande, chamada Abadia de Westminster. É onde a rainha foi coroada, onde eles se casam, fazem o batizado dos bebês, chama Abadia de Westminster. Lá, amigos, eu estive lá. Tem muitas pessoas enterradas lá, de todas as categorias de importância, desde os reis, a família real, até grandes personalidades estão lá. O Carlos e eu também fomos ao Chile e a gente visitou o Peru e visitamos a igreja de São Francisco. Lá tem catalogado mais de 70 mil esqueletos. Quando eu digo esqueleto, assim, o fêmur catalogado. Porque se entendia que o melhor lugar para deixar o seu morto, o seu querido que faleceu, era dentro de uma igreja. Depois foi proibido porque a questão sanitária mesmo. Mas não é de agora que se tem esse costume de ter uma cerimônia fúnebre, um lugar para enterrar os seus, com muita pompa, em algumas culturas. Alguns desses túmulos, eles se tornaram pontos turísticos. E hoje são algumas peças de arquitetura majestosas, como as pirâmides do Egito, o Taj Mahal na Índia, o túmulo de Lenin na Praça Vermelha de Moscou, a Abadia de Westminster, que eu citei para você, em Londres, os túmulos da dinastia Ming na China, os túmulos incas dos astecas. Todos esses túmulos, assim como os túmulos de nossos entes queridos, são sagrados por causa de quem ou do que eles contêm. Mas o interessante é que o túmulo mais sagrado, o túmulo da pessoa mais importante e que teve o maior impacto em todo o planeta, é uma simples caverna perto de Jerusalém. Nós nem sabemos o local exato desse túmulo e por que essa pessoa, né, por que essa tumba é tão importante. Não é por causa dos restos da pessoa que foi enterrada lá, e muito menos por ser uma obra de arquitetura. Esse túmulo é importante simplesmente porque ele está vazio.
Esse túmulo é importante simplesmente porque ele está vazio. A pessoa que ocupou Jesus era um humilde carpinteiro de Nazaré e não está mais lá. Aliás, seu contrato de aluguel foi bem curto. Ele só não ressuscitou no sábado, né? Morreu na sexta, ficou sábado, domingo, cedinho ele ressuscitou. Isso te diz alguma coisa também sobre o sábado. E a Sexta-feira Santa, que foi um dia sombrio e triste, sábado descansou, domingo já foi o dia que Jesus triunfa sobre a morte e conquista a vitória para ele e para todas as pessoas. No entanto, na manhã de Páscoa, amanhã, domingo cedinho, não começou com triunfo. Começou com mais uma decepção. Para os discípulos, o fato da tumba estar vazia e o corpo de Jesus ter desaparecido era algo absurdo. Era uma catástrofe, era inaceitável, uma injustiça. E o curioso é perceber que 3 pessoas diferentes foram à tumba naquele dia e cada um tem um comportamento em relação a isso. Vamos ler comigo? Nós vamos ler, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, em João, capítulo 20. Você abre a sua aí também? E nós vamos ler juntos, ok? Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, que era madrugadinha, né? Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Imagine, a gente enterra com muita reverência e respeito os nossos entes queridos, né? A gente se volta lá um dia depois e tinham maculado o túmulo do seu ente querido. Ela, então, no verso 2, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Qual é o discípulo a quem a Bíblia se refere como aquele que Jesus amava? Quem era o discípulo amado? João, né? Então, quando fala aquele outro, é João. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocar. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam. Você está imaginando a cena, né? Uma correria pelas ruas lá. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que tivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, presta atenção nessa explicação, estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não tinham compreendido, conforme a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Verso 19 diz: os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou entrada no sepulcro chorando. Até aqui. Veja comigo, irmãos, a gente tem 3 personagens, João, Pedro e Maria. Quem vai de madrugada lá? É Maria. Ela foi sozinha, de madrugada. Veja, ela chega lá, cedão, aqui a Bíblia diz que era noite ainda. Ela é a primeira a chegar ao túmulo, que foi, e depois, então, ela volta e chama Pedro e João. João é o primeiro a chegar. A gente não sabe bem ao certo por que João chega primeiro se os dois saem juntos. Por que João ganhou a corrida, né? Quando João ouviu a notícia, ele pulou, correu com todas as forças para chegar no túmulo. Ele queria acreditar, ele amava Jesus. De todos os discípulos, ele tinha sido mais fiel. Ele estava lá no pátio quando Jesus foi interrogado e condenado à morte. Ele estava ao pé da cruz quando Jesus estava lá morrendo. Ele voluntariamente levou a mãe de Jesus para a casa dele para cuidar dela. E agora ele estava tão empolgado com a possibilidade de Jesus estar vivo que ele corre o mais rápido que ele pode. Mas ele chega no túmulo e a sua Bíblia diz o quê? Ele entrou ou não entrou? Não entrou. Ele olhou lá para dentro, viu mesmo que Maria tinha dito estar lá, olhou e ficou do lado de fora.
A gente está falando do primeiro personagem de João. Vamos pensar aqui, por que ele ficou de lado de fora? Talvez ele tenha ficado para recuperar o fôlego. Ele foi numa corrida e chegou primeiro, fez uma maratona, né? Talvez ele tenha ficado do lado de fora porque ele estava com medo. E se Maria tivesse errado e o corpo de Jesus tivesse sido movido para outra parte da sepultura, ele não queria ver o corpo de Jesus mutilado. Lembra que ele era o discípulo amado, ele era o mais apegado de Jesus. João ainda estava lá e depois de uns minutos chega Pedro, esbaforido, né? Pedro, ao contrário de João, que já tinha ali se transformado, Pedro ainda era aquele cara impulsivo. Lembra que 2 dias antes ele tinha decepado a orelha do soldado. Ele chega e ele não tem hesitação, ele já entra de uma vez. Mesmo que João tenha ultrapassado, ele também foi mais rápido que pôde, só que em outra velocidade. E enquanto João observava lá do lado de fora com cautela, Pedro entra sem medo, como todo impulsivo, entra na tumba. E ele viu tudo do jeitinho que Maria tinha visto. Eu não sei porquê, né, irmão, essa mania dos homens confirmar as coisas que as mulheres falam, né? Maria já tinha dito. Pedro, a Bíblia fala que João entra, olha e confirma. Agora vem Pedro, olha e confirma. 2 para confirmar o que a mulher falou? Não tá certo isso não, né? E aí ali ele vê tudo que Maria tinha dito. O linho que cobria o corpo de Jesus estava ali bem arrumadinho no lugar. Eu fico pensando, né? Eu não sou uma pessoa muito organizada. Estou confessando aqui, né? Ainda bem que meu marido não está aqui agora ouvindo. Mas olha, aqui diz que Jesus deixou tudo organizado. Ele não levantou com pressa, recitou esse ocorrente. A Bíblia diz que estava dobrado. Isso diz para nós que Deus é um Deus de ordem, de organização, de limpeza. E o céu vai ser um lugar perfeito, né? Pedro chegou, entrou na tumba. E depois, a Bíblia fala que depois que Pedro já estava lá dentro, João toma coragem. Ambos viram todas as evidências, mas tiveram reações diferentes. Pedro veio e fica admirado, diz Lucas 24:12. Mas diz que João viu e creu. Ele acreditou. É como se naquela hora voltasse na mente de João tudo que ele já tinha escutado Jesus falar. Que ele iria morrer, morte de cruz, mas que ressuscitaria. Ele viu e creu. A cova vazia para João foi evidência suficiente para ele e aquilo foi suficiente para ele. Ele sabia que aquelas outras mulheres tinham dito era verdade. E agora ele está ali pensando, Jesus realmente ressuscitou dos mortos. João não precisava ver Jesus para saber que ele estava vivo. Porque ele agora se lembra de todas as profecias de Jesus sobre sua morte e ressurreição. E agora a tumba estava vazia. Isso foi suficiente para João. Pode ser que você que está me ouvindo hoje seja como João. Você crê que existe uma tumba vazia e isso é um testemunho suficiente. Talvez você seja como João, que não precisa ver para acreditar. Se a Bíblia disser que ele andou sobre as águas, é o suficiente para você. Você não precisa ir em toda a consulta de como era a Bíblia foi escrita na época. Você ouviu, você crê. E a Bíblia diz sobre você o seguinte, ó. Bem-aventurado aqueles que não viram e que ainda creram. Está lá em João 20:29. É assim que João reage ao túmulo vazio, com fé. Eu gosto muito de como João reage, com fé. Essa é a reação dele. Vamos para Pedro? Como é que Pedro reagiu quando chegou lá no túmulo? Pedro foi um pouco mais lento, né, para chegar do que João. E talvez fosse porque João era mais novo que Pedro, talvez, ou porque aquele tempo que Pedro passou na pesca havia causado artrite, dor nas costas de Pedro, ou talvez fosse porque ele também tinha ficado com medo que podia encontrar. Não é que Pedro tivesse medo dos soldados, lembra? Ele, 3 dias antes, tinha arrancado a orelha de um deles quando tentaram levar Jesus. Mas Pedro queria ver Jesus. Mas talvez algo na ideia de ver Jesus novamente, ali alguma coisa podia estar errada. A última vez que Pedro olhou nos olhos de Jesus foi quando ele negou, lembra? Era a primeira vez que eles se encontravam. Ele negou 3 vezes, que o galo cantou, a gente conversou sobre essa semana. Talvez Pedro temia ser confrontado ali do pecado e da culpa dele. E talvez ele não soubesse lidar com isso.
As emoções de Pedro estavam bloqueadas pela dor e pela culpa que ele sentia. Ele queria que Jesus estivesse vivo, mas ele não sabia como seria capaz de enfrentá-lo. Sabe assim, quando você quer muito que Jesus te encontre, mas você fala, nossa, já errei tanto, já pedi tanto perdão para Deus, que vergonha de novo. E é possível que você que está me ouvindo seja assim como Pedro. Você quer acreditar, mas seu passado não deixa. É difícil acreditar que Jesus ressuscitou e que ele pode acabar com a sua dor. Então, eu vou te contar algo. Jesus pode perdoar e Jesus pode curar. Pedro entrou e examinou as evidências por ele mesmo. Foi quase um Sherlock Holmes, né? Um investigador. Ali ele podia ver as toalhas de mesa, ele sabia que o corpo de Jesus não estava lá. Isso foi o suficiente para provar que algo tinha acontecido, diferente de João, que acreditou que ele tinha ressuscitado. Ele pensa assim, aconteceu alguma coisa aqui. Mas não foi o suficiente para provar que Jesus estava vivo. Embora as evidências sejam boas em convencer a mente, elas não conseguem mudar a vida. E quando Lucas faz esse relato, ele diz que Pedro estava imaginando o que teria acontecido. Se você for a Lucas 24:12, ele está imaginando. Pedro era aquele cara mais de provas, né? Ele era orientado pelos fatos. Ele precisava de mais provas. Então, Pedro faz uma coisa bem tola, uma coisa tola mesmo. Se a gente for ao verso 10, ele diz assim, que Pedro foi embora. Pedro foi embora. Dá para acreditar nisso, irmãos? Ele saiu sem sequer checar, sem sequer chegar a uma conclusão sobre o que tinha acontecido. E agora eu te pergunto, e se Pedro tivesse ficado um pouco mais, o que teria acontecido? Eu já vou te dizer o que tinha acontecido. Guarda isso, ó. Imagine se Pedro tivesse ficado um pouco mais. Guarda essa informação. Muitas pessoas, elas não têm evidência suficiente. Você não tem evidência suficiente para confiar em Jesus. Talvez você não consiga acreditar o suficiente. Algumas pessoas não leem a palavra de Deus o suficiente para ter fé suficiente. Elas não passam suficiente tempo com o povo de Deus para poder ter certeza disso. Não convive. Não passam tempo suficiente em oração. E se ajoelham ou saem pela porta da igreja pouco antes de um milagre acontecer e sente falta dele. Talvez você não esteja presente para ver o milagre transformador de Deus. E eu quero te convidar hoje, não saia até ver o milagre. Pedro foi embora de coração partido porque ele se antecipou. Eu vou provar para você agora. Vamos continuar voltando, nós vamos voltar lá para João, capítulo 20. Nós lemos até o verso 10, que fala que os discípulos voltam para casa, e lemos o 11, que diz que Maria ficou lá na porta do sepulcro. Eu vou partir do 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Mulheres gostam de chorar, né? Alguns homens também, que em casa é o Carlos. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela diz: levaram embora o meu Salvador e não sei onde o puseram. Nisso, ela se vira, se voltou e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Olha, a gente está sofrendo tanto que quando a bênção chega, a gente nem reconhece. E aí, Jesus disse: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Engraçado, né? Como os homens gostam de perguntar para a gente por que a gente está chorando, né? Ó, isso não é coisa só daquela época, isso aqui continua atual. E aí, a Maria, achando que era o jardineiro que estava falando com ela, vira no verso 15 e diz: pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora o meu Salvador, diga-me onde colocou e eu o levarei. Então, Jesus, que Maria confundiu Jesus com o jardineiro, vê se pode, ele disse: Maria. Aqui Jesus chama ela pelo nome, não chama mais de mulher. É como se, quando falam com a gente assim: ô senhora, ô moça,
Aqui, Jesus chama pelo nome. Ele diz, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. E aí tem aquela história que Jesus diz para ela assim, não me segure porque ainda não voltei para o meu pai. E aí ele diz, espera um pouquinho, né, que eu vou lá e volto. E Jesus diz para ela, vá e conte a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu pai e pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Aqui, irmãos, quero falar com você agora. Veja, primeiro eu queria perguntar por que os dois homens deixaram a mulher lá chorando sozinha. Alguém tem que explicar isso para nós, né? Pedro e João deixam ela sozinha lá, chorando. Depois, agora eu quero te fazer uma outra pergunta. O que teria acontecido se João e Pedro tivessem ficado um pouco mais com ela? Só de ter ficado para fazer companhia para Maria, teria acontecido? Eles teriam visto Jesus também, do mesmo jeito que Maria viu. Quando eu disse para você que Pedro foi precipitado, porque João, de qualquer maneira, ele já tinha entendido que Jesus tinha ressuscitado e que Jesus tinha voltado. Mas eu fico pensando que se Pedro pensou assim, se eu tivesse ficado um pouco mais, eu teria visto o milagre. Muitas pessoas não têm evidências suficientes para confiar em Jesus porque não esperam o suficiente. Elas não leem a palavra de Deus o suficiente, não oram o suficiente. E como Pedro não ficou, ele não presenciou o mesmo milagre que Maria presenciou. Ele não viu evidência suficiente porque não esperou o suficiente. Eu vou repetir para você. Ele não viu evidências suficientes porque não esperou o suficiente. Mas Maria é a terceira personagem. Ela vê Jesus. Maria ficou chorando, mas ficou. E quando Jesus pergunta por que você está chorando, esse foi o momento mais sombrio da vida dela. Ela estava deprimida, ela sabia que Jesus era a pessoa mais valiosa para ela, ela não podia perder Jesus. E para Maria, Jesus significava algumas coisas. Primeiro, libertação. Lembra que quando Maria conheceu Jesus, ela era escrava de 7 demônios, e Jesus expulsou os demônios e a libertou. Segunda coisa, Jesus não apenas a libertou dos demônios, mas também a libertou do seu pecado. Jesus perdoou todos aqueles pecados que permitiram que os demônios habitassem nela. E a terceira coisa, Maria encontrou paz. Encontrar paz é algo que a gente busca. Imagine se você é pai, sabe que o seu filho está sendo puxado por 7 demônios diferentes. Imagine ter 7 demônios vivendo dentro da sua cabeça constantemente, guiando você em direções que você não deseja seguir. Quando Jesus libertou, ela encontrou uma paz que nunca tinha conhecido. E quando Jesus morreu, ela teve medo só da possibilidade de sua vida voltar a ser como era antes. Então ela chora. Mas então o milagre acontece. Verso 14 ao 18, a gente encontra os comentários, a declaração de Maria. E eu vou dizer para você que é um dos versos mais bonitos, dos mais bonitos. Ela diz, eu vi o Senhor. Maria diz, eu vi ao Senhor. Não é lindo isso? Ela vai lá para João e para Pedro e diz, eu vi o Senhor. Amigos, tem experiência mais incrível do que essa? Imagina você poder dizer, eu vi Jesus, ele não está morto. Qual dessas 3 testemunhas da tumba você mais se assemelha? Todos os 3 foram informados do que aconteceu naquele dia. Maria foi informada pelos anjos, Pedro e João foram informados pelas outras mulheres. Todos os 3 viram a mesma tumba, examinaram a mesma evidência, mas mesmo assim os 3 tiveram reações diferentes. É possível que muitos de nós sejam como João, vê a tumba vazia e acredita. E você diz que Jesus, para você é o suficiente, você já é abençoado por acreditar. Talvez para alguns de vocês que me escutam, seja como Pedro. Você vê a tumba vazia, não sabe no que acreditar. Está acontecendo coisas, você não sabe o que é, e você diz, eu não consigo entender essas coisas religiosas. Como que um Deus
pode virar homem e morrer por nós? Como que Deus pode permitir a pandemia? Como que Jesus pode ter ressuscitado? Isso aí não pode ser. Pedro tem dúvida. Mas talvez alguns de vocês sejam como Maria, vê a tumba vazia, a mudança na vida das pessoas e acha que deve ter uma explicação do que aconteceu. Maria também não acreditou no começo, mas ela permaneceu o suficiente para ter suas perguntas respondidas e a fé aumentar. Tá vendo, irmão? Não é pecado ter dúvida, mas é pecado deixar a dúvida ficar. Não desista, fique aqui mesmo com dúvida, porque a sua fé aqui vai ser aumentada. E como os discípulos, nós hoje também temos dúvidas, angústias, incertezas. E apesar das evidências, é difícil crer que Cristo está vivo, vai voltar para sempre, seu reino é para sempre. Mas como Maria, nós precisamos esperar um pouco mais, buscar um pouco mais, perseverar um pouco mais até ver Jesus. E assim como o Senhor guiou seus discípulos lá na igreja primitiva, Ele também vai nos guiar hoje. Então, eu posso te perguntar, por que estamos chorando? A tumba está vazia. Ele ressuscitou, Ele vive e nós também viveremos. Eu vou repetir a pergunta que Jesus fez para Maria. Por que choras? A quem buscas? Jesus, amigo, está próximo de você. Não olhe para o sepulcro vazio. Jesus vive. E porque Ele vive, você também pode ter uma vida nova, se entregar o coração a Jesus. Eu vou orar com você. Querido Deus, obrigada porque o Senhor vive. Obrigada porque o Senhor nos resgatou. Obrigada porque, como nós somos diferentes, o Senhor nos trata de acordo com as nossas necessidades, dá tempo para nós quando a gente se comporta como João, como Pedro e como Maria. Acima de tudo, ó Pai, que a gente não desista quando tiver dúvida, que a gente fique até ver o milagre acontecer. Eu intercedo por essa igreja agora, pelos que me escutam, por aqueles que a gente representa, pelos nossos familiares que estão afastados de Ti, por aqueles que ainda nem Te conhecem. Resgata todos, Senhor, porque a gente quer Te ver vivo lá no céu e tocar nas Tuas mãos, sentir as Tuas feridas. Por isso estamos aqui hoje e nós Te clamamos por essas bênçãos em nome de Jesus, aquele que ressuscitou e vive para sempre. Amém.